Pergunta: o que é o budismo e em quem os budistas acreditam? O budismo é uma das religiões mundiais principais em termos de seguidores, distribuição geográfica e influência sociocultural. Enquanto é grandemente considerado uma religião oriental, está se tornando cada vez mais popular e de grande influência no mundo ocidental também. O budismo é uma religião bastante peculiar, pois é uma religião bastante semelhante ao hinduísmo no fato de que ambos são chamados de religiões orientais. Ambos acreditam em karma, ética de causa e efeito, maya, natureza criativa e mágica de ilusão, samsara, o ciclo de reencarnação, entre outras coisas. Os budistas acreditam que o objetivo principal da vida é o de alcançar a iluminação, como eles acham que ela existe. O seu fundador foi Siddhartha Gautama. Ele nasceu à realeza na Índia mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Como a história consta, ele viveu e cresceu de forma bastante luxuosa, chegou até mesmo a se casar e ter filhos com pouca exposição ao mundo externo. Seus pais queriam que ele fosse poupado da influência à religião ou da exposição à dor e sofrimento. No entanto, não demorou muito até que seu abrigo fosse invadido e ele viu rapidamente um homem idoso, um homem doente e um cadáver. Sua quarta visão foi a de um monge sereno e asceta, o que nega qualquer tipo de luxo e conforto. Ao ver a sua serenidade, Buda decidiu se tornar uma asceta também. Ele abandonou sua vida de riquezas e influências para ir atrás da iluminação através da austeridade. Ele era muito talentoso nesse tipo de auto-mortificação e meditação intensa, e era visto como um líder entre os seus companheiros. Eventualmente, ele permitiu que esses esforços culminassem em um gesto final. Ele cedeu à sua indulgência e comeu uma tigela de arroz e sentou embaixo de uma figueira, também chamada de árvore Bodhi, para meditar até atingir a iluminação ou até morrer. Apesar de tantas angústias e tentações, ao nascer do dia seguinte, ele tinha finalmente alcançado a iluminação, a qual tanto almejava. Por isso, ele ficou conhecido como o ser iluminado, ou Buda. Ele então pegou tudo o que tinha aprendido e começou a ensinar os seus monges companheiros, com os quais já tinha alcançado grande influência. 5 de seus companheiros se tornaram os primeiros de seus discípulos. O que Gautama descobriu? Iluminação encontra-se no meio do caminho, não com indulgências luxuosas, nem com auto-mortificação. Além disso, ele descobriu o que ficou conhecido como as 4 verdades nobres. 1. Viver é sofrer, dukkha. 2. Sofrimento é causado pelo desejo, tanya, ou apego. 3. Uma pessoa pode eliminar sofrimentos ao eliminar todos os apegos e desejos. E 4. Isso é alcançado ao seguir-se o caminho das 8 vias nobres. Esse caminho consiste de obter o entendimento correto, o pensamento correto, a palavra correta, a ação correta, o modo correto de existência, ser um monge, o esforço correto, direcionar as energias corretamente, a atenção correta, meditação e a concentração correta, foco. Os ensinamentos de Buda foram colecionados no Tripitaka, ou 3 cestos de flores. Além desses ensinamentos bastante distintos, encontramos ensinamentos comuns no hinduísmo, tais como a reencarnação, maya, e uma tendência de compreender a realidade como sendo panteísta em sua natureza. O budismo também pode ser difícil de se caracterizar quanto à sua opinião de Deus. Alguns ramos do budismo podem ser legitimamente chamados de ateístas, enquanto outros podem ser chamados de panteístas, e outros podem até ser chamados de teístas, tais como o budismo da terra pura. O budismo clássico, no entanto, tende a ser silencioso sobre a realidade de um ser superior e é, portanto, considerado ateísta. Hoje em dia, o budismo é bastante diversificado. Pode ser dividido em aproximadamente 2 categorias: Theravada, pequeno veículo, e Mahayana, grande veículo. Theravada é a forma monástica que reserva grande iluminação e nirvana aos monges, enquanto o budismo Mahayana estende esse objetivo de alcançar a iluminação
aos leigos também, quer dizer, aos que não são monges. Sob essas duas categorias, podemos encontrar vários ramos do budismo, tais como Tendai, Varayana, Nichiren, Terra Santa, Ryobu, entre outros. Portanto, é importante que aqueles que não pertencem ao budismo e que estão tentando compreender essa religião não presumam conhecer todos os detalhes de uma certa divisão do budismo, quando tudo que entenderam foi apenas o budismo histórico clássico. Cordoan 230. É importante estar ciente de que o Buda nunca se considerou um deus ou um ser divino de qualquer forma. Ao contrário, ele se considerava uma pessoa que mostrava o caminho para outras pessoas. Apenas depois de sua morte, ele foi exaltado a uma figura divina por alguns dos seus seguidores, mas nem todos os seus seguidores o enxergaram assim. Com o cristianismo, no entanto, a Bíblia deixa bem claro que Jesus era o Filho de Deus. Mateus capítulo 3, verso 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, e que ele e o Pai são um. João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Uma pessoa não pode considerar-se um cristão verdadeiro sem professar fé em Jesus Cristo como Deus. Jesus ensinou que ele é o caminho, e não apenas um que mostrava o caminho, assim como João capítulo 14, verso 6 confirma. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Gautama morreu, o budismo tinha se tornado de grande influência na Índia. 300 anos depois de sua morte, o budismo tinha se espalhado tanto que tinha rodeado por grande parte da Ásia. As escrituras e dizeres atribuídos a Buda foram escritos mais ou menos 400 anos depois de sua morte. Esse atraso no período entre sua morte e a escritura, ou o comentário que continha sua mensagem, abre as portas a vários desafios que estudiosos podem argumentar sobre a autenticidade e confiabilidade das escrituras budistas. Buda viveu e morreu bem antes do tempo de Jesus. Suas viagens nunca o levaram a mais de 200 quilômetros de distância de sua casa. Aparenta ser o caso que Buda não conhecia a Bíblia e sua mensagem. Ele, na verdade, nunca falou sobre Deus ou Jesus. Consequentemente, os budistas geralmente não mencionam Deus como os cristãos o fazem. Em sua forma clássica, o budismo não menciona nenhum Deus pessoal ou ser divino. O pecado é compreendido como ignorância, e onde é entendido como alguma forma de erro moral, o contexto no qual bem e mal são compreendidos é amoral. O karma é compreendido como sendo o equilíbrio da natureza e não é reforçado de uma forma pessoal. A natureza não é moral, portanto, o karma não é um código moral, e o pecado não é, no fim das contas, moral. Por isso podemos dizer, de acordo com o pensamento budista, que nosso erro, no final das contas, não é moral, já que é apenas um engano impessoal e não uma violação interpessoal. A consequência que surge desse tipo de compreensão é devastadora. Para o budista, o pecado é mais um engano do que uma transgressão contra a natureza do Deus onipotente. Esse entendimento do pecado não concorda com a consciência moral inata de que os homens são condenados por causa do seu pecado diante de um Deus santo. Romanos capítulos 1 e 2. A crença de que o pecado é um erro impessoal, que pode ser consertado, não vai de acordo com a doutrina da depravação total, a qual é uma básica doutrina do cristianismo. A Bíblia nos diz que o pecado do homem é um problema de consequências eternas e infinitas. As opiniões budistas sobre o pecado nem se comparam. De acordo com o budismo, não existe a necessidade de um salvador para resgatar as pessoas de seus pecados condenadores. Para o cristão, Jesus é a única forma de resgate da punição eterna de seus pecados pessoais e imputados. Para o budista, existe apenas uma forma de vida ética e apelos através de meditações a seres exaltados com a esperança de talvez alcançar iluminação ou nirvana. Mas provavelmente, certa pessoa terá que passar por várias reencarnações para pagar pela grande acumulação de débito relacionado ao karma. Para os verdadeiros seguidores do budismo,
Essa religião é uma filosofia de moralidade e ética encapsulada em uma vida de renúncia do próprio ego. Uma pessoa pode apelar a inúmeros bodhisattvas, Budas em formação ou Budas. Gautama é visto mais tarde como um de muitos Budas. No fim das contas, a realidade é impessoal e não relacional. Portanto, não é amorosa. Deus não só é visto como ilusório, mas ao dissolver o pecado há um erro não moral e ao rejeitar toda a realidade material como maia, ilusão, até mesmo nós nos perdemos. A personalidade em si se torna uma ilusão. Quando perguntado como o mundo começou, quem, o que criou o universo, o Buda mantém-se em silêncio, pois no budismo não há início nem fim. Existe, ao invés, um ciclo sem fim de nascimento e morte. Alguém teria que se perguntar que tipo de ser nos criou para morrer, passar por tanto sofrimento e dor, para então morrer tantas e tantas vezes? Pode causar alguém a contemplar qual é o propósito e por que se importar? Os cristãos sabem que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, apenas uma vez, para que não tenhamos que sofrer por toda a eternidade. Ele enviou o seu Filho para nos dar conhecimento do fato de que não estamos sozinhos e de que somos amados. Os cristãos sabem que há mais para essa vida do que apenas sofrimento e morte. 2 Timóteo capítulo 1, verso 10 nos diz: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O budismo ensina que Nirvana é o estado mais elevado e mais puro de existir, alcançado apenas através de meios relativos ao indivíduo. O Nirvana desafia a expiação racional e ordenação lógica e, portanto, não pode ser ensinado, apenas percebido. O ensinamento de Jesus sobre o céu, ao contrário, foi bem específico. Ele nos ensinou que nossos corpos físicos morrem, mas que nossas almas ascendem para ficarem com ele no céu. Marcos capítulo 12, verso 25 diz: porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Buda ensinou que as pessoas não têm almas individuais, pois o ser individual, ou ego, é apenas uma ilusão. Para o budista, não existe um Pai misericordioso no céu que enviou o seu Filho para morrer por nossas almas e por nossa salvação, a fim de providenciar o caminho para que possamos alcançar a sua glória. No final das contas, esse é o motivo principal para que o budismo seja rejeitado.